Crônica capítulo 12, verso 14, que o rei Roboão foi um dos filhos de Salomão, né? Quando ele reinou, isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 12, verso 14. A Bíblia diz que Roboão, queridos, ele fez tudo o que era errado aos olhos do Senhor. Então, por Roboão não ter guardado o seu coração a Deus, aos seus ensinamentos, a Bíblia diz que ele fez tudo o que é errado aos olhos do Senhor. Ou seja, Roboão ele foi reprovado diante do Senhor, né? Por causa de quê, querido? Por causa das suas atitudes que eram más, né? Que eram más. Agora a gente vê o que? Um contraste, olha a diferença. Se nós formos ver em Esdras, capítulo 7, verso 10, a Bíblia diz que Esdras, ele foi um homem aprovado por Deus. Por quê que Esdras foi aprovado por Deus? Está registrado Esdras, capítulo 7, verso 12. Capítulo 7, verso 10. Eu quero trazer para a gente não ficar só nas palavras, queridos. Esdras, capítulo de número 12, 7. Aqui. Verso capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Pronto. Eu quero ler aqui o verso de número 9, para a gente ver que é uma diferença. Porque, verso 9, 7 e 9 de Esdras. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida da Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Aí o verso 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Olha que maravilha, o porquê que Esdras foi aprovado por Deus, querido, porque ele guardou seu coração por inteiro, né? Ele guardou seu coração na lei do Senhor. E a Bíblia diz, nós formos ver logo no primeiro versículo do capítulo 7, querido, que Esdras, ele era um escriba, né? E um escriba bem afiado, bem preparado na lei de Deus, como diz no verso de número 2, ó. Vamos ver aqui, Esdras. Vamos com o verso 1 logo. E passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buquil. Aí eu quero só ler outra parte aqui, verso 6. Este Esdras, veja bem, ó, subiu de Babilônia e era Esdras hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, dada por Deus. Aí diz o seguinte: Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Olha que maravilha, como este homem foi abençoado. Por quê, querido? Porque ele preparou, né? Porque ele guardou o seu coração para Deus. Por isso que Esdras, querido, ele foi aprovado diante de Deus. Quanto o rei Roboão foi reprovado pelas suas más obras, né? Esdras, ele foi aprovado diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero falar de outro homem também registrado em 2 Crônicas, capítulo 25, verso 2, o rei Amazias. Olha que interessante essa história desse rei Amazias, para a gente ficar nessa parte aqui, ó.
Segundas Crônicas, capítulo de número 25. A Bíblia diz que Amazias, ele foi o rei de Judá. Olha o que é que diz no verso 2 do capítulo 25. Para a gente tirar algumas lições nesta noite para nós. Amazias, verso 2, ó. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, vírgula, porém, não com coração inteiro. Ou seja, coração dividido, né? O rei Amazias, a Bíblia diz que ele fez tudo o que era reto diante do Senhor, aos olhos de Deus. Porém, não por inteiro. Quer dizer esse porém, não por inteiro? É porque este rei, ele fez coisas boas que Deus se agradou. Mas Deus, querido, ele não se agrada quando nós o entregamos para ele por metade, né? Deus não quer metade. Deus, ele quer que nós venhamos a se entregar